Observe esses princípios na prática dos seus atos. Isso tanto no âmbito da administração direta como da administração indireta e também das empresas contratadas ou conveniadas para a execução de atividade típica da administração pública. Que os servidores e agentes públicos atuem de modo íntegro, com espírito público, inspirados por esses princípios e com vista ao bem comum, é o que se espera e é o que se impõe. Quando os outros interesses se sobrepõem, não apenas o servidor se corrompe no sentido de se deteriorar moralmente, de se perverter, mas com ele também a administração se deteriora e se perverte, torna-se ineficiente, desperdiça os recursos públicos, compromete seus serviços, não dá à população a contrapartida que lhe é devida, transforma-se num pária, fazendo pouco caso de seu papel, das expectativas e dos esforços de todos. O direito como instrumento de regulação social ocupa-se em inibir e de reprimir o agir corrupto, salvaguardando a sociedade. Parafraseando a poeta, vale dizer que não é mais possível admitir que o dinheiro público viaje na bagagem da impunidade. Em 2000, no âmbito da Organização das Nações Unidas, foi adotada a Convenção contra o Crime Organizado Transnacional, internalizada em nosso ordenamento jurídico pelo Decreto 5.015 de 2004, seu artigo 8º ocupa-se da importância da criminalização da corrupção. Em 2003, restou adotada a Convenção Específica contra a Corrupção, internalizada pelo Decreto 5.687 de 2006, em cujo preâmbulo está estampada a preocupação dos Estados-partes, abre aspas, com a gravidade dos problemas e com as ameaças decorrentes da corrupção para a estabilidade e a segurança das sociedades, ao enfraquecer as instituições e os valores da democracia, da ética e da justiça, e ao corromper o desenvolvimento sustentável e o Estado de Direito, fecha aspas. O ordenamento jurídico brasileiro já fazia esse combate à corrupção, inclusive através de mais de um tipo penal, dentre os quais estão aqueles sob as rubricas da compulsão, excesso de exação, facilitação ao contrabando e descaminho, mas, sobretudo, pelas figuras específicas dos crimes de corrupção passiva e ativa, assim redigidos, corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. E segue com os demais dispositivos. Corrupção ativa, artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, reclusão 2 a 12 anos e multa. Acerca da palavra corrupção, Prado ensina a origem desse vocábulo encontra-se ligada à ideia de degradação, deterioração, menosprezo, seja natural, seja valorativo. Na função pública, corrupto é o agente que faz uso da sua função para atender finalidade distinta da do interesse público, movido pelo objetivo de alcançar vantagem pessoal. Também aqui, portanto, o funcionário corrupto degrada ou deteriora a autoridade de que foi investido em proveito próprio. Fecha aspas. Corrupção passiva é crime formal. O efetivo recebimento da propina pelos funcionários públicos ou a sua entrega pelo corruptor não é exigido para condenação. Num dos verbos, o solicitar basta. Mas há ainda o recebimento. Porquanto a mera solicitação ou aceitação da vantagem, ainda que natureza não seja econômica, já tipifica o ilícito penal. Não se exige também que o ato de ofício tenha sido praticado, e isso foi bem destacado pelo desembargador Gebran, omitido ou retardado pelo servidor. Aliás, esse resultado, quando obtido, implicará o aumento da pena em 1/3 nos termos do parágrafo 1º do artigo 317 e do parágrafo único do 333 do Código Penal. O artigo 317 deixa claro que se deve considerar configurada a corrupção passiva ainda que o agente esteja fora da função ou mesmo antes de assumi-la, desde que, em razão dela, tenha sido percebida vantagem indevida. O tipo penal tem em conta, portanto, que a função pública enseja o agente praticar atos de ofício ou deixar de fazê-lo, no interesse daquele a quem solicita ou de quem recebe vantagem indevida ou que lhe promete concedê-la. Antes, durante ou depois, desde que em razão da função, o recebimento, a solicitação ou a aceitação de promessa indevida enseja o enquadramento na conduta do tipo de corrupção passiva. Faço outras considerações. Discorro também sobre a corrupção ativa e sigo com
alguns detalhes relacionados ao crime de lavagem de dinheiro. É crime pluriofensivo, além de necessariamente violar a administração da justiça, porque dificulta a percepção dos ilícitos e logo a investigação, processamento, julgamento, é potencialmente apto a lesionar a própria ordem econômica, encobre a prática de infrações penais, possibilitando ao criminoso usufruir de recursos espúrios amealhados. A lavagem de dinheiro, também chamada lavagem de capitais, consiste em ações que envolvem o produto de infrações penais antecedentes, de modo a resguardar e viabilizar o seu proveito, a salvo do conhecimento pelas autoridades. A lavagem se faz com o proveito de tal infração, com que esse proveito seja crime ou contravenção, é com esse proveito que se faz a lavagem. Assim, é considerado um crime derivado ou acessório, tal como a receptação, favorecimento real, previstos no Código Penal. Todavia, diferentemente do que ocorre nesses últimos delitos, ora referidos, na lavagem de dinheiro, se oculta ou dissimula a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação, a propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal para resguardar a sua fruição pelo próprio agente do crime antecedente.